Eu gosto muito da Odisseia. Todo mundo gosta, né? E vamos combinar, quando a gente tira o contexto mitológico e começa a pensar mais a fundo na jornada do Odisseu e nas aventuras ao longo da viagem, o que resta é uma história de fantasia das mais boas. Tem gigante, tem deuses, tem monstros marinhos, tem até um jogo dos tronos e uma bruxa. Uma bruxa por quem especificamente eu sou fascinado, a Circe. Justamente porque ela vive numa linha tênue entre os deuses mais poderosos, as entidades menores e os mortais que brincam com magia. Circe nasceu entre os deuses, mas escolheu seguir o próprio caminho, e é justamente isso que faz dela tão diferente de todas as outras entidades. Enquanto outras deusas tinham seus domínios muito bem definidos, ela escolheu a magia. Ela criou poções, feitiços e desenvolveu uma inteligência afiada, que pode até virar uma arma quando ela precisa. E é exatamente assim que ela aparece na jornada do Odisseu, ao mesmo tempo uma ameaça e uma aliada. No fim das contas, tudo depende de quem está contando essa história. Meu nome é Lucas Franco e esse é o Lendas e Lore, o seu canal de fantasia, Game of Thrones e escrita criativa. Hoje falando aqui sobre mitologia, sobre as lendas que estão aí no nome do canal. Vamos lá, Circe é uma das figuras mais enigmáticas da mitologia grega. Nem totalmente deusa, nem exatamente mortal. Ela era temida e respeitada na mesma medida. A única coisa que é certo sobre Circe é sua magia, que é um elemento comum na família dela, entre todos os seus irmãos. O pai de Circe era o deus do sol, o Hélios, e a mãe era uma ninfa do mar chamada Perse, ou Perseis, ou até Perseida. Essa dualidade moldou tudo o que ela viria a ser. A Circe não fazia parte do panteão oficial dos deuses, e também não era uma simples mortal. Ela ocupava um espaço próprio nesse limbo entre os grandes deuses e as divindades menores. Às vezes era chamada de ninfa, outras vezes de bruxa, ou mais frequentemente de deusa menor. Fato é que, de alguma forma, ela e os irmãos tinham vínculos profundos com a magia. Vale também para Pasífae, a bruxa que pariu o Minotauro, Etis, o guardião do Velocino de Ouro, conjurador de dragões, e também o terrível Perses, que tinha poder sobre os mortos-vivos. Então, o domínio de Circe vinha da magia e de muito estudo. Ela não nasceu com os dons prontos, teve que aprender sozinha. Em um mundo onde o conhecimento era negado às mulheres, ela foi lá e desvendou os segredos das ervas, do solo, das poções. Ela aprendeu a transformar os homens em bestas, a moldar a natureza ao seu redor. E isso a tornava perigosa. Foi assim que, de acordo com Ovídio, ela transformou a jovem Scylla num monstrengo de 6 cabeças que por milênios aterrorizou os mares negros ali bem pertinho de Caríbides. Ou você encarava um ou encarava o outro, não havia alternativa. Há quem acredite que tudo o que Circe fez foi dar forma a quem Scylla era realmente por dentro, quer dizer, uma mulherzinha horrível que humilhou e dispensou o pobre do Glauco, e por conta disso a sua transformação seria, na verdade, um tipo de punição. Mas há também quem diga que o triste destino de Scylla foi simplesmente uma vingança de Circe, que estava interessada nesse mesmo homem. Fato é que Circe era única, uma deusa mulher que se manteve à parte do mundo dos homens e que também estava fora do jogo dos deuses. Isso se reflete na Odisseia, onde ela não é só mais um obstáculo de Odisseu, ela é um ponto de virada na jornada dele. E foi aí que ela se tornou mais conhecida, através da obra de Homero. Então é disso que a gente vai falar agora, sobre a história mais importante de Circe. O relacionamento dela com o Odisseu, ou Ulisses se você preferir, é sem dúvida um dos mais complexos e por isso mesmo mais confusos de toda a Odisseia. Não é aquela história clássica do herói que encontra uma deusa e tudo se resolve em amor eterno ou em tragédia. É uma mistura, eu diria, estranha de hostilidade, sedução, aprendizado mútuo e, acima de tudo, de respeito. Havia muito respeito entre os dois. Quando Odisseu e os seus homens chegaram ali na ilha de Aea, a Circe não saiu correndo para recebê-los com flores. Ela fez o que fazia de melhor, lançou um feitiço. Ela ofereceu comida e bebida para os marinheiros, mas, na verdade,
tudo estava envenenado. E como resultado disso, eles viraram porcos, literalmente. E o mais cruel é que eles mantiveram a mente humana. Eles sabiam que eram porcos. E aí eu te peço para fechar os olhos e tentar imaginar a sensação de ter o corpo transformado desse jeito. A Madeline Miller, a autora do livro Circe, que é excelente e eu adoro, mostra muito bem como é esse sentimento. O barulho dos ossos estalando, o desespero nos gritos dos porcos é uma imagem bem poderosa, bem forte. Nesse livro, a autora deixa bem claro porque a Circe fazia isso com os homens que chegavam até a sua ilha. Não é muito difícil imaginar por quê. Imagina, um grupo de homens chega numa ilha deserta, onde não vive mais ninguém, exceto uma mulher, que para eles é vulnerável. É claro que esses homens tentariam e tentaram fazer alguma coisa com ela. Então ela encontrou uma forma de se defender, uma forma cruel, na mesma proporção da crueldade que queriam e que fizeram com ela no passado. E aqui eu tô falando especificamente sobre o livro Circe, porque os mitos clássicos, eles não tentam encontrar uma resposta para isso. A Circe transformava os homens em porcos, simplesmente porque Circe era assim. Teria sido um ato de pura maldade, estilo bruxa má de contos de fadas? Ou era uma forma de punir os homens que, como muitos de sua época, já tinham saqueado cidades, matado, abusado durante a Guerra de Troia? Ou talvez fosse só um simples instinto de proteção, uma mulher poderosa tentando defender a si mesma e as suas companheiras de possíveis invasores. Não há uma resposta definitiva nos mitos. O que se sabe é que o Odisseu foi o único que escapou dessa armadilha. Com a ajuda de Hermes, ele recebeu uma erva mágica que o tornava imune à feitiçaria de Circe. E quando confrontou a bruxa, cheio de desconfiança, a tensão ficou no ar. Mas, em vez de lutar, a Circe recuou. Ela reconheceu nele algo raro. Força, sim, mas também inteligência. E então, em vez de confronto, houve um acordo. O campo de batalha virou o quarto, e nasceu aí um dos romances mais interessantes da mitologia grega. Mas só para deixar claro aqui, ela não se tornou uma namoradinha de Odisseu, nem uma deusa obcecada tentando prendê-lo ao seu lado. Ela devolveu a forma humana aos marinheiros e ofereceu abrigo para todos durante um ano. Foi um período de conforto, de prazer e uma paz rara na jornada do Odisseu, mas que, como tudo na vida dele, era passageiro. Quando Odisseu decidiu que era hora de partir, a Circe não implorou para que ele ficasse. Pelo contrário, deu até instruções para ele seguir em frente. Explicou como enfrentar os perigos que viriam, o mundo dos mortos, as sereias mortais, porque a Circe, ela não queria dominá-lo. A intenção dela era preparar o Odisseu para o que viria à frente. E sim, você pode dizer que havia afeto verdadeiro entre esses dois. E tem mais, dessa relação vieram frutos. 3 filhos, de acordo com a maioria dos mitos. De acordo inclusive com Hesíodo, que diz assim no final da Teogonia: Circe, a filha de Hélio e Perônida, em amor com prudente Odisseu, gerou Ágrio e Latino, irrepreensível e poderoso. Por obra da dourada Afrodite, também deu à luz Telégono. E bem distante, no interior das Ilhas Sagradas, eles reinaram sobre muitos ilustres tirrenos. O Ágrio praticamente se perdeu no tempo, a gente sabe pouca coisa sobre ele, mas acredita-se que tanto ele quanto o Latino reinaram sobre os povos da Península Itálica. O Telégono, esse terceiro filho, era de longe o mais famoso deles. Até era o protagonista de um épico hoje perdido, a Telegonia, que contava o que aconteceu com ele e com Odisseu e também com Circe após a partida de Odisseu da ilha. Então, nessa história, o Odisseu teve um filho perdido com a Circe, que ela chamou de Telégono, e ele viveu sob a proteção total da bruxa, até que ela finalmente deixou o menino sair em busca do pai, que naquele momento já estava em casa. Só que a viagem dele deu muito errado. Uma tempestade fez o Telégono naufragar, e ele acabou chegando a Ítaca sem perceber que estava lá. Quer dizer, ele achava que estava em outro lugar. E aí, com fome, ele começou a saquear o lugar, até que aconteceu a tragédia.
O Odisseu e o Telêmaco saíram para defender a cidade, e no meio dessa confusão, o Telégono matou o pai sem saber quem ele era. E aí, depois disso, a história toma rumos ainda mais inesperados. A esposa e o filho de Odisseu vão parar lá na ilha de Circe, onde o Telêmaco, filho de Odisseu, se casa com a bruxa, enquanto o Telégono se casa justamente com Penélope, a viúva de Odisseu. Em algumas versões, os dois ainda tiveram um filho chamado Ítalo. Infelizmente, essa história chegou até nós apenas de forma incompleta. Ela fazia parte da Telegonia, uma epopeia da Grécia Antiga que foi escrita para ser a continuação da Odisseia, mas que acabou se perdendo com o tempo. Hoje, tudo o que resta é um resumo da obra, tradicionalmente atribuído ao poeta Eugamon de Cirene. Essa história foi recontada de uma forma belíssima mais recentemente pela Madeline Miller, lá no livro Circe. Eu gosto dele porque ali a Circe deixa de ser a coadjuvante na história de um homem para se tornar a protagonista de sua própria jornada. A Circe de Miller começa como uma ninfa ingênua, mas ao longo da narrativa ela cresce, se fortalece e encontra o poder no próprio exílio. Em vez de ter a sua história definida por Odisseu, ele se torna ali apenas uma breve passagem na longa história dela. Um episódio só, e não o centro de tudo. Nesse novo olhar, a Circe não é uma ameaça a ser vencida. Ela é uma mulher que escolhe o próprio destino e que assusta exatamente por isso. Nesse livro, ela passa por vários momentos marcantes da mitologia grega. Ela presencia o castigo de Prometeu, ela transforma o Glaucon num deus peixe, ela amaldiçoa a Sila, ajuda no parto do Minotauro, se envolve com o Dédalo, encontra com a sobrinha, a Medeia, e tudo isso costurado ali numa única narrativa de uma forma simplesmente brilhante. Eu recomendo demais esse livro para quem gosta de mitologia grega e para quem gosta de boas histórias de fantasia. Bom, por enquanto eu fico por aqui. Se você já assistiu ao filme da Odisseia, me conta aí o que você achou, especificamente sobre a Circe, que aliás eu nem sei se está no filme. Eu não assisti ainda, tá? Mas devo fazer isso no fim de semana. Então, um abraço e até a próxima.